Hoje é 16 de fevereiro de 2021. Sou Márcia Chueira e falo direto de Cuba. Esta semana há duas notícias internacionais que envolvem a ilha. No sábado, dia 13, o Ministério de Relações Exteriores de Cuba divulgou uma declaração em que relata uma história que deve chamar a atenção internacional. No sábado anterior, 6 de fevereiro, a Embaixada de Cuba na Colômbia recebeu uma informação sobre um suposto ataque militar que seria perpetrado pelo Exército de Libertação Nacional da Colômbia. Ante uma denúncia tão grave e cuja veracidade ainda por cima não foi possível confirmar, o embaixador cubano tentou fazer contato com a chanceler colombiana, mas a reação dos funcionários daquele país não correspondeu à seriedade do assunto. A outra medida tomada imediatamente aqui foi avisar a Delegação de Paz do Exército de Libertação Nacional da Colômbia, que está em Havana. Eles responderam que não tinham nenhuma informação sobre o tal ataque. Bom, independente de a informação ser verdadeira ou falsa, por que buscar justamente a Embaixada de Cuba para avisar? Qual o interesse em envolver Cuba numa questão da Colômbia? Acontece que desde fevereiro de 2017, Cuba funcionou junto com o Brasil, Chile, Equador, Venezuela e Noruega como países garantes das negociações de paz entre o ELN, Exército de Libertação Nacional, e o governo da Colômbia. Negociações essas que estavam sendo realizadas no Equador. Em maio de 2018, o Equador deixou de ser sede, que então foi transferida para Havana a pedido das partes. Em janeiro de 2019, o governo colombiano abandonou as negociações e se recusou a cumprir o protocolo de ruptura do acordo, que diz que ele deve garantir o regresso seguro da delegação do ELN à Colômbia. Por isso, os membros do grupo continuam aqui. Vejam bem, faz mais de 2 anos que a delegação de paz do ELN está em Havana, esperando que o governo colombiano cumpra o acordo. E todo mundo sabe o que está acontecendo na Colômbia. Os assassinatos de ex-guerrilheiros que aceitaram depor as armas e as chacinas que ocorrem quase diariamente. Pois bem, depois que a Embaixada de Cuba avisou o Ministério colombiano sobre o suposto atentado, em vez de investigar e tratar de impedi-lo, eles vazaram o assunto para a imprensa. Para dizer pouco, foi uma atitude bem estranha. E tudo isso acontece justo agora, em que o governo Trump, em um de seus últimos atos, incluiu Cuba na lista de países que não combatem o terrorismo. Até faz pensar se não terá sido uma armadilha para pressionar Cuba a mandar a delegação de paz de volta para a Colômbia sem garantias. Ou qualquer outra arapuca que eles são capazes de montar também. Bem, Cuba respondeu à altura, tornando público tudo o que aconteceu e reiterando que vai continuar cumprindo seu papel nas negociações de paz até que a Colômbia cumpra o dela. O outro fato internacional, que por enquanto é só conversa, foi a divulgação de uma notícia de que o governo Biden pretende fechar a prisão de Guantánamo. Vamos entender bem isso. Fechar a prisão não é o mesmo que acabar com a base de Guantánamo. Os Estados Unidos ocupam ilegalmente uma parte do território cubano, e a notícia não se refere a isso. A base naval de Guantánamo ocupa 117 km² de território cubano e foi negociada em 1903 como um arrendamento. Desde 1959, Cuba exige que os Estados Unidos se retirem de lá, mas eles se recusam a sair. A tal prisão funciona dentro da base. A prisão, foi criada em 2002, depois dos ataques às Torres Gêmeas. Como os Estados Unidos afirmam que tem apenas a posse do lugar, mas que a base não é território norte-americano, eles criaram um truque legal para se livrar das acusações de violações dos direitos humanos. Assim, naquela prisão, eles prendem qualquer pessoa de qualquer nacionalidade, inclusive sem acusação ou julgamento. Ou seja, eles sequestram essas pessoas. Além disso, como já foi denunciado e divulgado amplamente, os presos são torturados. Já provaram, inclusive, que eles têm até um manual de tortura preparado por psicólogos. Há torturas específicas para os seguidores da religião islâmica.
Sabe-se que por aí já passaram 775 prisioneiros que tinham entre 13 e 80 anos. Isso, você ouviu. Eles prendem menores também. O que o governo Biden disse até agora é que o fechamento da prisão será estudado, que existe intenção de fazê-lo. O ex-presidente Barack Obama, uns 10 anos atrás, assinou um decreto presidencial para fechar a prisão, mas o Congresso norte-americano não aprovou a verba para o fechamento. Podemos pensar que foi só a mise-en-scène do Obama, já que quando querem mesmo aprovar algo, negociam antes com os congressistas, como acontece em qualquer país com sistema presidencial. A saída total dos Estados Unidos de Guantánamo, que, como eu expliquei, é outra coisa, é uma das condições impostas por Cuba para a regularização das relações entre os dois países. Mas isso nunca foi considerado por nenhum presidente estadunidense. Bem, por hoje é isso. Saudações socialistas.